Glória a Deus, né, irmãos? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Estava dizendo para a irmã, quando eu não consegui mais me levantar, né? Estou com 61 anos, mas eu me ajoelho, irmã, porque a irmã Solange, ela é meio assim. E eu tenho que pedir graça, Senhor, que eu não quero ferir as ovelhas do Senhor. Eu tenho muito cuidado, porque eu não vou trazer aqui a minha palavra, é a palavra do Senhor, né? E aí, às vezes, você tem que ter cuidado para não ferir. Porque este negócio aqui é de Deus. E as princesas são de Deus, né? Mas Deus está no controle de tudo. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Quero eu agradecer a Deus. A nossa amada irmã Girley. Né? Conheci ela ali na casa do nosso amado William, meu sobrinho, meu primo. Glória a Deus. E ali ela confiou a mim. E este convite de hoje trazer essa palavra, eu pensava que era até uma oração, né? Vim com os meus filhos, o meu irmão de Aquiraz ali também está ali com a sua esposa, graças a Deus. E eu louvo ao Senhor por esse dia estar aqui neste lugar, por conhecer mais pessoas lindas e maravilhosas que estão tentando entrar no céu, aleluia. Estamos lutando, aleluia. E eu sei que o Senhor está apostando em mim e em você, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, glória a Deus, capítulo 2. E o versículo 17, glória a Deus. Que diz assim, vamos começar do 16, né? Amém, queridos? Que diz assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia. E profetizarão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu achei muito lindo esta palavra. Estamos aqui comemorando, né, um culto rosa, né? E eu achei lindo que a irmã leu, né, para a gente cuidar do nosso corpo. Eu até, quando eu pensei, será que é todo mundo lá de rosa? Tentei vestir um vestido rosa, mas ele ficou brigando comigo. Ele disse, eu não vou com você. E eu vesti, a minha filha está rindo, eu vesti rosa todo de renda. Ela, mamãe, não está ficando legal. Porque a gente não cuida do nosso corpo, a gente nem, não cuida da alimentação. Aí eu vou com esse velhinho aqui que dá certo, esse blazer, esconde mais um pouquinho. Mas o que Deus tem colocado uma palavra no meu coração, aleluia, é que Ele quer que nós cuidamos realmente. Porque quem sou eu e você? Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E esta morada tem que ser cuidada, tem que ser zelada. Mas eu estou trazendo nesta noite uma palavra que nós temos que cuidar, irmão, muito é da nossa mente. Porque se eu cuidar da minha mente, equilibrar a minha mente, eu vou conseguir cuidar do meu corpo, aleluia, da minha saúde. E essa palavra diz que nos últimos dias acontecerá. Diga para a sua irmã, o que está acontecendo nesses últimos dias? Irmãos, nos últimos dias está acontecendo muita coisa. Os últimos dias são dias tremendos. Os últimos dias estão sendo dias de testes. Parece que as pessoas estão querendo testar a nossa paciência. Parece que as pessoas estão querendo testar a minha espiritualidade. Parece que as pessoas estão querendo testar. Deixa eu ver se ela é crente mesmo. Mas para nós passarmos nessas provas, nós temos que ser cheias do Espírito Santo de Deus. E esses últimos dias, nós temos que nos apegar com Ele. Temos que ser cheios deles. Para quê, irmã Solange? Para conseguirmos ultrapassar as barreiras, ultrapassar os limites, as lutas, as provações, os sofrimentos, as decepções, as angústias, para vencermos as depressões, a ansiedade.
Poderemos ter os melhores médicos. Poderemos ter os melhores planos para cuidar do nosso corpo. Mas se não tivermos o Espírito Santo controlando a nossa mente. Se você soubesse como a sua mente é importante. Como você entendesse que tudo depende da sua mente. Eu entro nessa igreja e diz: Solange, descreve a igreja. Eu falo uma coisa. Chega para a amada e diz: descreve a igreja. Aí ela já vê outra coisa que eu nem vi. Tudo é a mente. O segredo é a mente. E eu estudando um pouco sobre essas mentes, Deus me fez assim entrar um pouco, irmão, e nos preocupar com esses últimos dias. Eu não sei como é os teus últimos dias aqui nesta terra. Eu não estou falando de vida, é os acontecimentos. Aonde é o acontecimento? Na minha mente, na minha casa, na minha família, na minha sociedade e na minha igreja. Mas a minha Bíblia diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Sabe por que Ele derrama esse Espírito? Porque nós vamos precisar deste camarada chamado Espírito Santo. Para Ele respirar comigo, para Ele dormir comigo, velar por mim, pela minha casa, para Ele me dirigir, para Ele me ensinar, para Ele me controlar. Somente uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai conseguir controlar as suas emoções, as suas decisões. Somente uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, ela sabe calar na hora certa. Ela sabe falar, ela sabe se comportar, ela sabe entrar numa casa e sair numa casa, entrar numa igreja, sair da igreja e depois de 5 anos você querer que ela vá de novo na sua casa e na sua igreja. E o que é os últimos dias? Os últimos dias que diz aqui. E nos últimos dias, quais são os últimos dias? Eu não sei o que é que você tem passado nos últimos dias. Mas eu quero dizer para você, se você se encher dele nos últimos dias, você vai ser uma mulher vitoriosa. Se você se encher do Espírito Santo, aleluia, as lutas e as decepções não serão obstáculos para você. As tristezas não vão impedir de você conseguir ter a intimidade com Ele. Mas os problemas que vêm na tua vida, na tua casa, na tua família, vai te trazer uma intimidade. Os problemas e as decepções vai fazer você deixar o material, que tudo é natural, e entrar no sobrenatural de Deus. E você não vai olhar para as coisas com os olhos naturais, mas você vai olhar com os olhos espirituais e não vai dizer: por que eu sofro tanto? Porque tudo é complicado para mim? Porque tudo é tão difícil? Mas você vai dizer: para que eu estou passando isso? Qual o propósito de Deus nessa situação? O que Deus preservou para mim neste dia, neste negócio, nesta situação? Porque o Espírito Santo de Deus está olhando para mim, mesmo nas trevas, no começo do mundo. A Bíblia diz que as trevas cobriam a terra, mas o Espírito de Deus pairava sobre as trevas. Independente de como é a sua vida, a sua mente, a sua casa, o Espírito de Deus, Ele está pairando sobre você. E Ele diz: olha, filha, eu quero te moldar, eu quero te transformar, para tu moldar outra filha, para tu transformar outra amiga tua. E mesmo que as dificuldades sejam grandes, mesmo que a gente às vezes não consiga resolver os nossos problemas, mesmo que talvez você diga: irmã Solange, eu estou aqui, mas você não sabe como eu... Irmã, estou me virando mais assim, porque ali tem mais mulheres, né? Estou mais ali virando. Mesmo que você diga: irmã Solange, você não sabe como é que eu deixei a minha casa. Eu estou lindinha, bonita, pode me cheirar que eu estou até cheirosa e maravilhosa, mas você não sabe como eu deixei a minha casa. Eu quero nesta noite te dizer que há uma promessa bradando neste universo para mim e para você. Um dia o mundo estava um caos, e Deus diz: eu vou destruir tudo. Mas Ele chega para aquele homem que era
buscava a Deus e diz, eu vou acabar tudo. Mas sobre ti, eu vou fazer uma aliança. Entrará na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e a mulher dos teus filhos. Coloque a mão no seu coração e diga, eu não abro mão desta promessa. Eu estou debaixo da promessa. Eu viverei a promessa. Independente do que está acontecendo na nossa sociedade, você está debaixo da promessa. E quem tem o controle da promessa, quem fecha por fora ou abre por dentro, é Ele que te prometeu e disse, eu vou te encher do meu Espírito. O que vai depender, amigo, é as decisões que você tem que tomar na sua vida. E para você tomar as decisões, você tem que ser uma mulher cheia do Espírito. Já imaginou aquela mulher, nem é a mensagem, nem isso aqui, mas lá e vai, né? Aquela mulher, pense numa mulher cheia do Espírito Santo. Olha as virtudes da mulher cheia do Espírito Santo. É uma mulher submissa, aí você vai pensando, ele tem essa qualidade. É uma mulher obediente, já imaginou? É uma mulher que tem visão. Tem gente que o médico diz uma coisa, ela endoida. A amiga diz uma coisa, ela fica perturbada. Mas a mulher que tem visão de Deus não é assim. Só em ver ela sabe. Ela chega, e é uma mulher comunicativa. Ela chega para o marido dela e diz assim, meu filho, aquele homem que passa por aqui toda a vida é um homem de Deus. E ela tinha condição, mas ela foi combinar com o marido. Vamos fazer um quartinho para a gente receber ele. Outro dom. Além de você ser uma mulher obediente, por mais dinheiro que você tenha, dependente do seu marido, tem que ser em concordância. Aí ele diz, vamos fazer, e faz. Aí ela ainda coloca o quê para o homem de Deus? Uma mesa. Mesa é lugar de relacionamento. Mesa é lugar onde você come. Será que nós temos essas virtudes? Mas a mulher cheia do Espírito Santo tem. Coloca uma cadeira, né? Uma cama. Irmã, tem pessoas que você pode estar sem sono. Você liga para ela, conversa, você dorme. Está atribulada, tem gente que é uma cadeira, você senta. É melhor do que uma psicóloga, tem irmã, você, pronto. Será que você é a cadeira? Senta. Ou é a mesa, ou é o candeeiro, tem que ser tudo isso. Não é para ser palito de fósforo, né? Para ir jogando fogo em tudo. É as qualidades. A mulher cheia do Espírito Santo tem isso. E quando ela vai seguindo e entra nos domínios do Espírito Santo, o homem de Deus vê que ela precisa de alguma coisa. E ela diz, não precisa de nada não, eu tenho tudo, bora no meio da minha família. Mas tinha. Isso aqui nem está na mensagem, é só para me falar sobre uma coisa. E ali vê que ela não tem filho e dá um filho. Você já imaginou a mulher cheia do Espírito Santo? A mulher cheia do Espírito Santo tem um filho no tempo certo, como de Deus diz. Mas um dia o menino vai para o campo, adoece e volta. Olha as nossas decisões. Aí ela sabia que ela tinha um depósitozinho espiritual. Ela coloca o menino no joelho e o menino morre. Quer dizer, ela era de oração, né? Quando morre, ela tinha um depósito, porque ela tinha feito algo pelo homem de Deus. Ela vai colocar o menino lá no quarto, na cama do homem de Deus. E ela sai de casa e não fala nada para o marido dela. Ela vai procurar um homem de Deus. A mulher que é cheia do Espírito Santo, irmão, ela não procura problema para o marido, nem para o pastor, nem para a liderança. A mulher que é cheia do Espírito Santo, ela resolve problemas. É a diferença da mulher. Ela tudo não conta para o marido, enchendo a cabeça. Não, irmãos, ela mesma resolve. Ela foi com o seu moço e ela trouxe vida. Aonde há morte, ela traz vida. Aonde ela chega, ela resolve tudo. Por quê, irmãos? Porque ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. E a mulher cheia do Espírito Santo tem visão, é obediente, é submissa, é prudente e resolve problemas. Mas o que eu estou falando aqui é sobre as últimas coisas que estão acontecendo na terra. E esses dias, minha filha trabalha com criança, eu também já trabalhei muito com criança. Eu estou muito preocupada com as crianças. E esse texto que eu trouxe, irmãos, pega mais para nós que temos. Eu já tenho até bisneta, eu já tenho, para a glória de Deus, eu tenho uma bisneta. Mas principalmente para as mães que têm filhos. Irmãos, Deus está me incomodando tanto com essas crianças. E a coisa linda, irmã, quando a gente é tia delas, elas contam tudo.
Elas têm uma facilidade de comunicação e elas contam até o profundo, o oculto e o escondido para a gente. Não é verdade? Porque a gente esconde, né? A gente senta assim, esconde tudo, né? Tudo. Mas as crianças não. E aí tem me dado uma preocupação, eu tenho trazido muita palestra sobre isso, irmãos. E a minha Bíblia vem dizendo, irmãos, estou sempre pregando sobre duas mulheres, eu trouxe para falar sobre isso, e eu sei que eram mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. E a minha Bíblia diz que essas mulheres, uma se chama Abigail. Todo mundo sabe da história e o tempo não dá para me explicar. Mas essa Abigail também era mulher cheia do Espírito Santo que resolvia problema. Quando, se você ler a Bíblia, acho que é 1 Samuel, capítulo 25, eu acho que é, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25, o moço dela, quando sabe do que está acontecendo, olha o que é que ele diz. 1 Samuel 25, 17. Considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso povo e contra toda a casa. Irmãos, se você trabalhar com crianças, adolescentes, se você trabalhar com esse tipo de pessoas, a mente dessas crianças, eu fico preocupada como será o futuro das nossas crianças. Os pais se separam e todos eles querem competir com a mãe, com os presentes. Não tem presença, é só presente, é só celular, tudo dominado. E como será o futuro das nossas crianças? E há um mal determinado por trás de tudo isso para destruir o caráter espiritual dos meus netos e dos meus bisnetos. E como Esté disse, como eu poderei ficar calada, sabendo do mal que vai vir contra a minha geração? Me explique, irmãos. Mesmo estando debaixo de uma aliança que Deus fez com Noé, que eu e a minha casa entraremos na arca, eu não abro mão. Eu e a minha casa vamos herdar o reino de Deus. Não interessa, eu posso dizer com alegria, eu tenho 6 filhos. E para a glória de Deus, pode chamar qualquer um aqui. Eu dou o microfone sem medo para eles ministrar. Eu tenho 14 netos e uma bisneta, mas eu me preocupo com os meus netos e os meus bisnetos, porque não sou eu que cuido. E essa responsabilidade é minha e é sua, querida. Nós temos que ser mulheres cheias do Espírito Santo, porque a promessa diz que os nossos filhos, as nossas filhas profetizarão. E aonde é que estão os nossos filhos? Mas tudo, irmão, é uma atitude. Para me tomar atitude, eu tenho que ser cheia do Espírito Santo. Aquela mulher cheia do Espírito Santo, ela tomou uma atitude. Ela não foi falar para o marido que o filho tinha morrido. Ela foi procurar o homem de Deus. Abigail, quando sabe que Davi já tem 400 homens de guerra preparados para destruir até os meninos pequenos da sua família, ela diz, vai perecer a minha geração. Irmão, ela se levantou, pegou um jumentinho, encheu de comida e foi atrás de Davi para apaziguar aquele rei. Qual é a atitude que você está tomando diante das adversidades da sua vida? Irmã Solange, você não sabe como é a minha vida. Você não sabe como era a vida de Abigail. Uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, de condição, que tinha um marido insensato, beberrão. Quando ela resolve o problema, apazigua Davi, alimenta o povo e volta para casa, ela nem conversa com o marido, porque o marido ainda está numa linda festa, embriagado. E ela não foi falar com ele. É uma mulher prudente. A mulher cheia do Espírito Santo, ela é prudente. Ela não é faladeira, não sai falando um para os outros seus problemas. Não, irmãos. Temos que saber ficar caladas. Irmãos, a atitude que aquela mulher tomou, ela não salvou só assim porque ela ia ser morta. Ela salvou a sua casa. Ela salvou a sua geração daquela época. E nós também temos que nos levantar e salvar a nossa geração. É o cúmulo, irmão. Eu vejo pessoas
E elas acalmam os filhos com o celular. A criança dá, para ver livro da criança. Você imaginou, irmão, um negócio desse? Na mente daquela criança, aquela ruma de cores, informações. O que é que você tem feito pela sua geração? Porque a promessa lá de Joel diz que os meus filhos e os teus filhos profetizarão. Serão cheios do Espírito Santo de Deus. Se você vê, irmão, também outra pessoa que eu me identifico muito com ela, glória a Deus, que eu gosto muito, estou ultimamente pregando sobre ela, aleluia, Esther, irmãos. Esther estava no seu conforto. Ela foi criada, irmão, foi por um primo, era uma menina para ser cheia de trauma, sem pai, sem mãe. Criada por um primo. E o primo era cheio do Espírito Santo, ainda diz, é assim, você vai ser rainha, mesmo ela sendo, irmão, escrava em outro lugar. Mas ela tomou a posição, a decisão. Poderia até ser descoberta que era uma escrava, mas ela foi. Mas sabe qual era, irmão? Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. E quando ela se está numa boa ali, sendo rainha, ela chega, Esther capítulo 4... E o versículo 17, olha aqui. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá de outra partes para os judeus. Irmão, eu queria ter tempo para versículo por versículo aqui explicar, trazer para os nossos dias de hoje. Se você, mãe, se calar diante do seu filho, se você, vó, se calar com a situação e viver empurrando com a barriga, se você, líderes, deixar tudo, você vai ver, Deus vai enviar socorro de outro, mas Deus quer usar você. Foi para esse tempo que Deus te chamou, é de mim, de você que Deus quer fazer a diferença nessa terra. Se você for aqui no capítulo 8, versículo 6, olha o que é que ela diz. Como poderei eu ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei eu ver a destruição da minha geração? Nós estamos vendo a nossa geração sendo destruída. Nossos filhos, nossos netos. Não é só nas escolas, não é só nas esquinas. É dentro das nossas casas. Porque vivemos uma geração ocupada, correndo. Mas a primeira coisa que você tem que cuidar, irmão, é da sua família. Qual é o legado que você vai deixar? Irmãos, eu fiz aqui outro texto para pregar, mas eu mudei de tudo isso aqui. Porque eu estou vendo vocês tudo falando sobre mulheres, sobre saúde. Mas a saúde da minha família e da sua família depende das decisões que você tomar. Se Esther não tivesse se levantado, colocado todo mundo para jejuar, não tivesse tido coragem de ir para frente daquele rei, e o rei levantar o cetro para ela, toda a geração dos judeus ia perecer. Irmãos, eu sei que nesta noite tem pessoas aqui que estão como aquela mulher com o filho já morto, já está cansada de orar nos joelhos. Eu sei que tem mulheres aqui como Abigail, com Nabal em casa. Eu sei que tem. Eu sei que tem aqui princesas do Senhor que são como Esther. Mas eu quero dizer que foi você que Deus escolheu nesse outubro rosa para colorir esta igreja, para colorir a sua casa, a sua família. Eu e você somos agentes de Deus para mudar destino, transformar caráter, personalidades. E se você se calar, talvez porque você se calou, você vai perder a sua geração. Na minha casa, irmão, ainda tem um culto doméstico. Hoje meus filhos cresceram, como eu moro em cima, né, a confecção é embaixo. Todo mundo, até quem trabalha lá na minha casa, só almoça depois do culto doméstico. Porque se eu fizer de manhã, eu não pego todo mundo. Os meus netos, eles não perguntam, vovó, que hora vai ser o almoço? Não, vovó, que hora vai ser a oração? Não quebre os marcos antigos. Procure uma estratégia. A irmã Solange é santa, não é porque ela é mãe de 6 filhos e criou sozinha com o Espírito Santo, sem um marido. Aquele meu filho Abimael tinha 3 anos quando eu me separei. Mas eu posso hoje aqui dizer, irmão, mesmo eu perdendo meu marido com o meu filho com 3 anos, eu digo que eu e minha casa servimos ao Senhor.
Mas eu não abri mão do culto doméstico que a irmã Fátima fazia. E mesmo tendo culto doméstico todo dia, toda segunda-feira, não está tendo hoje porque estou aqui, mas vai ser outro dia, tem a reunião da família. E vai todos os meus 6 filhos, minhas noras, vai todo mundo, meus netos, vão todos lá para a oração na minha casa, oração da família. Porque, irmãos, eu serei responsável pelos meus filhos. Eu prestarei conta diante de Deus do que Deus colocou na minha mão. Deus deu honra para Vasti. Deus deu legado. Mas ela não quis comparecer pelo orgulho. Não quis cumprir o seu papel de rainha. Deus tirou ela e colocou a Esther. Muitas coisas é para você fazer. E se você não fizer, Deus vai enviar socorro por outra pessoa. E nesse outubro rosa que você se preocupa tanto com a sua saúde do seu corpo. Se preocupe com a sua saúde espiritual, para você ter autoridade para os seus filhos. Para você ter autoridade para os seus netos. Para você falar e acontecer. Para você dizer, vai ser assim, e o céu assinar embaixo e ser. Porque você não precisa ser amada pelos seus filhos. Você precisa ser respeitada, honrada. E você só vai ser honrada se você ser cheia do Espírito Santo de Deus. E se você for ser cheio do Espírito, Ele vai te direcionar. Ele vai te dizer como você fazer. Cadê o irmão William que veio comigo? Eu quero nesta noite fazer uma oração por você. Você que está cuidando do seu outubro rosa, do seu corpo. Mas você que hoje a sua casa, você diz, irmã Solange, você não sabe como eu estou passando. Irmã, se eu te contar a minha história, criar 6 filhos. Dá um tempo na casa da minha mãe, um tempo sofrendo. E hoje foi o que Deus fez comigo. Se eu lhe contar, você não vai nem acreditar. Como Deus mudou a minha história. E Deus mudou a história de Esther. Sabe por quê, irmãs? Porque Esther se encheu do Espírito. Era lá de molho, nos olhos e tudo, irmão. Aí é uma coisa tão linda. Você foi entender versículo por versículo. E ela tomou a decisão certa. Você tem a decisão. Ou você vai ficar em casa chorando pelo menino que morreu. Ou você tem alguma coisa que você fez. Alguma coisa na sua mão para Deus usar e colocar o menino. E você chegar com a vida onde tem a morte. Ou você vai se sentir a escravazinha, sem pai, sem mãe, rebolada, criada por um sobrinho. Ou você vai governar o reino espiritual e o material. Você vai governar os medos e os persas. É você que decide como você vai querer ser. Porque o Senhor quer te encher do Espírito dEle. E quando você for cheio do Espírito, irmão, aí tudo que está escrito no capítulo 17 vai acontecer. Irmão William, eu convido você para você vir orar. Por algumas mulheres que dizem, irmão Solange, eu estou parecida com Esther. Estou na minha casa, mas eu me sinto escrava por alguma coisa. Ou então, irmão, eu sou como uma Abigail. Eu quero até educar meus filhos, mas eu tenho um Nabal que fica só querendo se embriagar. Engraçado, irmãos, que às vezes quando é um Nabal que se embriaga com vinho, quando é um Nabal que se acha que é, e se embriaga com o espírito, pensando que é bem mais efeito colateral do que o vinho. Se você nessa noite está aqui e quer ser essa mulher cheia do Espírito Santo, quer ter as qualidades daquela mulher que tinha visão e viu que era um homem de Deus, vem aqui para frente que eu vou convidar meu amigo William aqui para orar por você. Eu não sei como está a sua casa, mas eu sei que Deus te chamou para esse tempo, para você fazer a diferença. Para você fazer a diferença dentro da sua casa. Tome a decisão certa. Senhor, eu não vou ficar só chorando, nem vivendo de mimimi, nem me fazendo de vítima, culpando o marido, culpando um pai ou uma mãe que não me criou, ou eu fui abusada no passado. Não, irmão, isso já passou. Deus não quer saber, Deus tem vida nova. Deus quer investir em você. Ele não quer curar só teu ser, tua saúde, Ele quer curar a tua mente, os teus traumas, as tuas indiferenças, a tua incredulidade, o teu orgulho, o teu eu. Ele quer te encher do Espírito Santo. Será que é só a amada que precisa? Você não quer se encher desse Espírito Santo? O Senhor sabe como está a sua casa. Você pode estar com a melhor roupa, o melhor sapato, mas como é que está a tua mente? Ele quer encher a tua mente do Espírito Santo de Deus. Irmão William, obrigada pela oportunidade.